caros alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor João. Paz e bem para todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre a conquista da América. Nós vimos que durante a expansão marítima europeia, contornaram a África indo em direção às Índias e Cristóvão Colombo acaba chegando aqui em 1492, esbarrando, descobrindo, por assim dizer, um novo continente que mais tarde ficou conhecido como continente americano, a América de todos nós. Bom, o descobrimento da América é um termo que descreve uma visão heróica sobre as grandes navegações, né? Ela ressalta esse aspecto civilizador da chegada dos europeus a outros continentes. Esse termo oculta a violência, imposições presentes no processo de conquista da América pelos europeus. Esse termo confere, então, uma superioridade aos europeus, portanto, é um termo totalmente eurocêntrico, né? Uma visão europeia. Esse termo destaca a destruição dos modos de vida dos povos indígenas e o extermínio de muitos povos que viviam na América. O europeu interpretou o indígena como mais um elemento da paisagem e depois percebeu que precisava dominá-lo porque estava de olho e precisava dessas terras aqui. O europeu nunca se importou com quem vivia aqui ou como eles viviam aqui. O importante para o europeu era pura e simplesmente conquistar essa terra, dominar essa terra e passar por cima de quem ficasse no seu caminho. Essa é a realidade das coisas, né? Agora, que fatores explicam essa conquista da América? Porque nós sabemos que havia milhões de indígenas vivendo aqui, de nativos vivendo aqui na América, e os europeus não chegaram aqui com tanta gente. A superioridade numérica dos nativos americanos era infinitamente maior do que os europeus que aqui chegaram. Então, como eles conseguiram essa conquista? Primeiro, as concepções indígenas elas foram variadas, as reações deles foram variadas de acordo com a cultura. Houve reações pacíficas e houve reações de hostilidade. Os astecas, por exemplo, interpretaram inicialmente Cortés como um deus que retornava, a gente vai ver isso um pouco mais à frente. As armas militares, os europeus possuíam armas de fogo, cavalos, utilizavam o aço, e esses aspectos garantiam vantagens militares, ou seja, a vantagem bélica dos europeus sobre os indígenas, sobre os nativos da América, era muito grande porque eles aqui ainda usavam arco, flecha, lanças, né? Então, não tinha como combatê-los belicamente. As doenças contagiosas, sarampo, tifo, coqueluche, gripe, varíola, eram doenças letais para os indígenas, já que eles não tinham anticorpos, eles não conheciam esse tipo de doença. Tá? A rivalidade indígena, alguns europeus tiraram proveito dessas rivalidades, claro, os astecas, por exemplo, estamos falando dos astecas, mas os incas também, e outros mais. Para construir os seus impérios, eles tiveram que sobrepujar outros povos que aqui viviam. Então, já existia uma rixa entre eles. Tá? E os europeus fizeram valer disso, né? Dividir para conquistar. A escravidão, populações inteiras foram retiradas de seu local de origem para trabalho compulsório, e percebemos também a imposição religiosa, ou seja, a ação evangelizadora católica foi um processo de aculturação. Os jesuítas criaram missões, rodeamentos, principalmente aqui no Brasil, para poder catequizar os índios, ou seja, para impor a cultura europeia a esses índios. Isso começa, né, então, como a gente já viu lá atrás, com Cristóvão Colombo. A expedição de Colombo partiu do porto de Palos, em agosto de 1492, e depois de uma viagem tumultuada, chegou à ilha caribenha em 12 de outubro do mesmo ano, ou seja, de 1492. Então, o Colombo tem esse primeiro contato com o continente americano, e ele nem sabe que chega na América, por isso ele chega num novo continente, na América nem tinha esse nome ainda, e ele coloca o nome nos habitantes daqui de índios. Então foi um termo equivocado, porque ele achava que tivesse chegado nas Índias. Colombo, como a gente já viu antes, era uma das poucas pessoas que acreditava que a Terra era redonda e que então ele podia chegar às Índias navegando para o lado contrário. Foi isso que ele fez, e aí antes de chegar às Índias ele esbarrou o continente americano, impediu essa passagem dele, e ele então, achando que tivesse chegado nas Índias, ou seja, pelo outro lado, acaba nomeando as pessoas daqui de índios, certo? Bom, Colombo pretendia encontrar uma nova rota para o Oriente, a fim de expandir a fé cristã e promover a ampliação das redes mercantis da Europa para o Oceano Atlântico, uma vez que pelo Mediterrâneo era dominada aí pelos genoveses e pelos
pelos italianos, né, de Gênova e de Veneza, ok? A colonização espanhola no Caribe, ela se deu a partir da ilha da Hispaniola, baseada na exploração do ouro e da mão de obra indígena local. A mão de obra indígena acabou se tornando escassa, pois logo sucumbiram a epidemias de varíola, tuberculose e gripe, como a gente já havia falado antes. Eles não tinham anticorpos para isso e acabaram então aí sucumbindo e morrendo, né? Os espanhóis fizeram expedições em outros locais para capturar indígenas, né? Para trabalhar nessa empreitada deles. Bom, chegamos então à cidade asteca de Tenochtitlan, que era a maior cidade da América e uma das maiores do mundo. Isso em 1519, Hernán Cortés, né, um conquistador espanhol, tratou de se comunicar com os indígenas para obter informações sobre o local. Ele teve a ajuda de Malinche, né, sua companheira indígena, e de Jerônimo Aguilar, um náufrago que conhecia bem o idioma local. Tá? Em algumas comunidades efetivas, né, ressentidas pelo domínio asteca, libertava o povo da tributação mexica, ou seja, imposta pelos astecas, sendo visto como um libertador. Em outras, Hernán Cortés encontrava resistência à submissão e optava pela matança e pelo terror, forçando então os indígenas a uma aliança incondicional. Ou seja, era pela força ou era pela diplomacia. Mas, no fim, todo mundo era dominado pelos europeus. Os astecas e os conquistadores. Cortés foi associado ao deus Quetzalcoatl, né, criador da era do quinto sol, que partira em direção do Atlântico e que prometeram voltar a recuperar seu reino. Então, Cortés acaba sendo aí, então, associado a esse deus, né, e ele acaba, então, em um determinado momento, sendo visto aí como alguém superior. Então, como combater alguém tão superior? Como combater um deus? Na cultura asteca, esse deus está relacionado ao fim do ciclo em que eles viviam. Okay? A queda de Tenochtitlan, na verdade, foi um genocídio, né, com a ajuda de milhares de índios rivais da grande capital asteca, e pela morte da maioria da população de Tenochtitlan por doenças, os espanhóis finalmente teriam controle, então, de uma das maiores cidades existentes da época. Estamos falando de uma das maiores cidades do mundo. Francisco Pizarro. Então, nós vimos que a conquista de Tenochtitlan, né, dos astecas e dos maias, mais na região da península de Yucatán e parte da região da América do Norte. Agora, vindo mais para baixo, vindo aqui mais para o sul, Francisco Pizarro ficou encarregado, então, a partir de 1526, de conquistar as terras mais ao sul. Então, ele viajou para o Peru e recebeu permissão, então, para reivindicar a terra para a Espanha. Pizarro levou o líder inca, Atahualpa, e aí nós estamos falando de uma outra grande civilização, que também tinha um grande império, né? Os incas, e Atahualpa era o líder desse império, era o imperador dos incas nessa época. Atahualpa, então, foi feito de refém e depois foi morto, né? E com isso, Francisco Pizarro conquistou a cidade inca de Cusco, que era a capital do Império Inca. Cusco hoje é uma cidade que recebe visitantes do mundo inteiro, é uma cidade turística, porque de lá parte, né, em direção à cidade de Machu Picchu, né, que é uma das cidades incas mais bem conservadas existente. Então, a cidade de Cusco, que era a capital do Império Inca, hoje é uma cidade assim que recebe visitantes, né, turistas do mundo inteiro. Ele fundou a cidade de Lima, né, que hoje é a capital do Peru, e Pizarro foi assassinado por rivais políticos espanhóis em 1541, depois de concretizar essa conquista aí da cidade de Cusco. Motivações para a conquista eram motivadas pela possibilidade de uma rápida ascensão social, enriquecimento com a posse de terras e exploração do ouro, né? A ideia central era encontrar ouro aqui nas Américas. Okay? Bom, essa conquista também se deu aqui no Brasil, né, pelos portugueses. Aqui a cultura era um pouco diferente, porque o Brasil não apresentava sociedades mais complexas como as sociedades maia, asteca e inca, com cidades, com fortificações, com templos. Aqui as coisas eram muito mais simples, os aldeamentos eram muito mais simples. Mas havia relatos, né, sobre a existência de monstros fantásticos,
mitos da antiguidade, e tanto é que alguns até pintores, né, da época acabam retratando os nativos do Brasil com boca na barriga, com uma perna, enfim. Essa era a visão, né, que povoava o imaginário dos europeus de que as pessoas que aqui viviam não eram seres normais, eram seres meio que sobrenaturais. Né? A Portugal e Espanha, então, né, depois França, Inglaterra e Holanda se destacaram como países mais poderosos nesse eixo econômico aí de conquista das Américas. Claro que a conquista da América de início ela cabe a Portugal e a Espanha, porque foram esses descobridores, né, ou invasores, como queira chamar isso, mas depois a Inglaterra, né, a Holanda e a Espanha, a França acabaram também vindo para cá, para a América, até para tentar aí, conquistar terras dos portugueses e dos espanhóis que já haviam sido descobertas, haviam sido tomadas, já haviam sido tomado posse por eles, ok? Bom, mas esse choque de civilizações, então, foi extremamente prejudicial para os nativos daqui que viviam, para os milhões de nativos, os milhões de indígenas que viviam aqui nesse continente, foram dizimados por doenças, assassinados por armas, enfim. Foi uma drástica, né, uma redução drástica no número de indivíduos com a chegada dos europeus. Para o europeu, a descoberta de um novo continente foi extremamente benéfica, porque começaram a explorar isso daqui e levar tudo daqui embora para a Europa, o ouro, a prata, né, e, entre outras coisas. Depois a cultura que começou a ser plantada, que é a agricultura da cana, de açúcar e outras coisas mais, acabavam sendo levadas para a Europa, sendo exportadas para a Europa. Mas para o nativo que viviam, né, a gente vê assim, que eles foram usados inicialmente como mão de obra na extração do pau-brasil. No período colonial foram usados como mão de obra escrava, posteriormente substituído pelo negro africano, né? Foram caçados pelos bandeirantes e foram auxiliares no conhecimento do sertão, que eles eram conhecedores da região, e foram poupados apenas nas missões, né, nas reduções jesuítas, que eram poupados da vida, mas em compensação eles eram aculturados, ou seja, eles tinham que esquecer a cultura deles, matar a cultura deles, em prol da cultura europeia, principalmente na questão religiosa. Né? Principalmente a questão religiosa, porque os jesuítas, né, tinham essa função aqui de implantar o catolicismo, de implantar o cristianismo nas regiões descobertas, ok? Resultado disso tudo, gente, é que dos milhões de indígenas, dos milhões de nativos que aqui viviam, foram reduzidos a pouquíssimos, né, e confinados em determinadas áreas, e são confinados nessas áreas até hoje, né, nas chamadas reservas indígenas. A verdade é que nunca houve uma política indigenista que realmente valorizasse esse indígena, valorizasse o nativo como ele realmente merece, como ele deveria ser, uma vez que ele era o dono de tudo isso daqui, quando os europeus aqui chegaram, invadiram essas terras e forçaram os indígenas, né, por meio de mortes, por meio de escravidão, a uma vida completamente diferente daquelas que eles levavam. E até hoje, essa dívida social que os europeus têm com os nativos da América de maneira geral, sobretudo com os nativos do Brasil, ela é gigantesca e eu não sei se ela será paga um dia, ok? Galera, espero que tenha ajudado vocês, espero que gostem da aula e até a próxima.